Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, saúdo-os na paz do Senhor, na paz que vem do alto, na paz do amor, amor que só Deus pode dar e sabe dar. Neste sábado, 8 de outubro de 2022, saúdo-vos paz e bem. Amados irmãos, vivemos dias de agitação, de conturbação, de tantos disse e não disse, de tantas acusações, de tantas defesas, de tantas vítimas das línguas. Então, vivemos este momento pois, este momento. Acusações, mas é uma sociedade que brigam em torno do poder, do querer, do mandar, do Estado. E nós, católicos que queremos viver e professar uma fé pura e cristalina, é segundo o desejo de Deus. Temos uma certeza de que todos aqueles que buscam fazer a vontade de Deus encontram guarita, encontram apoio, encontram refúgio nos braços do Senhor. Ao olhar para as montanhas e digo, de onde me virá o meu socorro? Virá das mãos do meu Senhor. Hoje, devemos mudar todo o nosso pensamento para Deus. Deus juntou todas as águas, fez o mar, juntou todas as graças e fez Maria. Falar de Maria é falar da colaboração do plano e projeto de salvação. Deus encontrou em Maria o lugar adequado, a pessoa adequada para ser a mãe e para ser a mãe de Cristo e a mãe da Igreja Católica. O traço e a presença feminina dentro da Igreja vem porque Cristo é o Rei, é a cabeça da Igreja. Maria, sendo a mãe de Cristo, a mãe do Rei, é também a mãe da Igreja. A casa que não tem uma senhora, não tem uma mulher, não tem uma pessoa feminina para administrar e para conduzir os trabalhos da casa, viraria zona. Então a Igreja Católica tem em Maria uma administradora, colaboradora, detentora, intercessora, medianeira entre os seus filhos adotivos e o seu verdadeiro filho, Jesus Cristo. Maria nunca quis, nem quer estar acima de Jesus. Maria quer estar sempre ao lado e colaborar com o resgate dos filhos adotivos para a eternidade, o paraíso. É a missão de Maria. É missão de uma mãe cuidar dos filhos, cuidar do bem-estar dos filhos, da alimentação dos filhos, do dormir, da roupa, de tudo. A mãe se preocupa. Maria é aquela que se preocupou e se preocupa com a salvação dos seus filhos adotivos.
Para nós nos termos bem certo e consciente, algumas coisas, alguns tópicos, falarei aqui, que alguém contesta e chegam a expor Maria ao mais ridículo dos ridículos. Aqueles que não amam e que não respeitam, que não valorizam Maria, já está dizendo quem são na sua casa e com suas esposas, com suas mães e com as mulheres. Jesus colocou Maria ao lado, não acima e nem abaixo, mas ao lado. Então, como a Igreja Católica tem esse carinho, este amor pela mãe da Igreja, nós temos esta certeza. Nós não jogamos em Maria a irresponsabilidade ou a banalidade ou a anticristianismo em Maria. Somos cristãos, filhos de Deus, filhos de Maria. Alguém contesta que Maria nunca foi virgem. A Igreja Católica menciona, assegura, garante, porque é uma pessoa que dentro do Evangelho, dentro da Bíblia, apenas o Novo Testamento, em alguns versículos, 142 versículos, fala da vida de Maria. Fala de Maria. Assegurando assim que Maria não é aquele objeto que alguém pensa que é objeto. Se alguém pensa que Maria é um objeto, ele faz um objeto da esposa dele e da mãe dele. Ou então é filho de chocadeira. Porque quem não valoriza a mãe, não valoriza ninguém. Quem não aceita a mãe, não aceita o filho. Certo? Então, vou começar aqui a virgindade de Maria. Depois eu passarei e buscarei atrás alguns tópicos que eu vou dizer, mas vou falando agora da virgindade de Maria no parto. Este é o ponto mais delicado, o parto virginal, como a concepção virginal, só se explica porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Ao ver Lucas 1:37, diz Santo Agostinho, nessas coisas a razão do fato está na onipotência de quem o fez. São Tomás de Aquino, sem hesitação, diz que o parto de Maria foi totalmente miraculoso. Neste ponto particular, o paradoxo da Igreja mostra uma convergência diversa impressionante. A primeira liturgia, o mais antigo prefácio mariano, remonta no século VIII, é fixado em 1095, reza e conservando a glória da sua virgindade, Maria deu ao mundo a luz eterna. A oração da missa do dia 19 de dezembro diz: ó Deus, que revelaste no mundo o esplendor de vossa glória pelo parto virginal de Maria. Parto virginal. Ademais, como se faz notar Santo Agostinho no Credo Apostólico, data expressamente nasceu da Virgem Maria e não apenas foi concebida da Virgem Maria. Depois os padres, Santo Inácio de Antioquia, fala o parto de Maria como um mistério clamoroso, parto admirável. Diz Pio XII, na Mystic Corporis, a esse ponto, na verdade, uma meia apenas Tertuliano, Orígenes, e este
só em parte dizem que o parto da mãe de Jesus foi natural, não miraculoso. No século IV, um monge joviniano afirmava que Maria concebeu virgem, mas não gerou virgem. Foi, porém, rebatido por gigantes como Ambrósio, Jerônimo e Agostinho. Também no magistério já vimos acima as afirmações magisteriais em favor da virgindade em geral, incluindo impartos. Quanto se, a ponto de particular, eis a formalização discreta do Vaticano II, nascendo de Maria, Cristo não lhe violou, mas continuou a integridade virginal. No livro Lumen Gentium 57. Enfim, o senso dos fiéis bastam aqui duas ilustrações. Interessante, vários apócrifos atestam a virgindade no parto com a ascensão de Isaías. 11. O Ordens de Salomão. 19. O impressionante o Proto-Evangelho, segundo Tiago. 19, 20. Entre as últimos registra que havia na comunidade um falatório sobre se Maria, depois de ter gerado Jesus, tinha ou não continuado virgem. Descreve então, segundo um racionalismo bem popular e prova ginecológica do toque que a Santa Virgem foi temerariamente submetida e da qual saiu vitoriosa. Há uma quadrinha popular que remonta à Idade Média e que se espalhou pelos quatro cantos da cristandade. Ela reza na versão portuguesa: no seio da Virgem Mãe encarnou a divina graça, entrou e saiu por ela como o sol pela vidraça. Fechamos aí. Para quem atesta e diz que Maria não continua virgem. Jesus entrou no seio de Maria e saiu, mas sem comprometer, sem macular, sem rasgar, sem violar a virgindade de Maria. Aí vemos que as afirmações incabidas, as afirmações sem observar os textos e contextos, versículos que afirmam a virgindade da Mãe de Deus. Ah, porque ela é Mãe de Deus? Mas eu lhe digo, senhores, Jesus, Deus Pai, é Deus. Quando você faz o sinal da Trindade, salve Deus Pai, salve Deus Filho, salve Deus Espírito Santo. São três deuses. Não tem um diferente do outro. É a Trindade, é a Trindade, é a Trínita de Deus. É unitrino. Aos olhos de Deus, a dignidade, o valor, a personalidade de Maria sempre foi preservada, imaculada, sem mancha na sua concepção. E gerou o Verbo, como o Verbo veio como palavra, introduzindo-se no seio de Maria por graça do Espírito Santo. E pela força de Deus. Se Deus fez o mundo sem nada, tudo Ele fez. Por que não fez a virgindade de Maria? Porque Maria só teve Jesus este por obra e graça. Se você contempla ou que você não contempla, o credo
constantinopolitano e o credo apostólico, você vai ver o que diz estas palavras. E nós atestamos-se quando se reza o ofício da Imaculada. O ofício da Imaculada é a consumação, é o estatuto que afirma, é o regimento que afirma a santidade virginal, maternal, imaculada de Maria. Quando você vai começar o ofício de Nossa Senhora, Deus salve filha de Deus Pai. Então, filha de Deus Pai. Se você que é pai material ama, agora se você não ama sua filha, você faz dela uma escrava, uma coisa qualquer. Então, tudo vem da vontade de Deus e do amor de Deus. Então, Deus achou em Maria, agraciou-se de Maria e dela fez o monumento, o sacrário para colocar o seu filho. Maria, a primeira a comungar o corpo de Cristo, porque ela recebeu um verbo e esse verbo se tornou carne dentro do seio de Maria. Entrou e saiu sem macular, assim como o sol entra pela vidraça e sai pela vidraça. Ele quebra a vidraça para entrar? Não. Ele quebra para sair? Não. Ele entra e sai por esta vidraça sem deformar, sem. Assim foi Jesus. Então, o seio de Maria o gerou e ele nasceu miraculosamente. Agora, como diz a leitura, há gente dentro da própria igreja que contesta por não saber e por não conhecer, ou por não estudar, ou por não ser esclarecido do que é a verdade sobre Maria. Nós católicos temos que conhecer toda a nossa igreja por dentro e por fora. Os dogmas da nossa igreja, os documentos da nossa igreja. Temos que saber para poder falarmos de uma coisa. Eu não vou falar de Maria sapecado sem saber o que. Eu acho que ela é assim, eu acho que foi assim. Nós temos a axiologia e a deixologia. E devemos que abandonar, estudar para falarmos a verdade. Então Maria foi o sacrário, continua sendo o sacrário. Virgem no parto, após o parto e continua. É comparado o parto, a virgindade de Maria com a assunção de Maria. Então Maria, Jesus nasceu, entrou no seio, gerou e nasceu sem comprometer, sem danificar, como as mulheres do mundo, pelo pecado, porque Maria não herdou nenhuma ira, nenhuma coisa do pecado. Então ela não podia ter. Veja como foi que Deus falou para Eva: terás com dores no parto, porque desobedeceu. Então Maria não desobedeceu Deus, continuou fiel à palavra de Deus. Por isso ela não podia sentir dor. Hoje, dentro da igreja, as pessoas fazem uma estátua de Maria com o buchão. Isso é inadmissível, porque expõe a virgindade, expõe que Maria pode ser afirmada como alguém que eu quero que caia, está dizendo, Maria concebeu virgem e continuou virgem. Maria teve a luz divina, gerou e deu a luz divina. Então, por isso ela não foi violada e nem continua a violar. Então, nós indiretamente, nós fazemos coisas que os que contestam pode pegar. E nós achamos ruim. Por quê? Porque somos ingênuos. Maria não se apresentou naquele momento, Maria não teve dor, Maria não foi aquela que precisou de parteira, precisou disso, precisou de médico, precisou de cesáreo, precisou de bisturi. Não. Ela precisou apenas da ação, força, divindade do Espírito Santo e daquele que encaminhou o Filho para nascer e gerar em Maria. Falar de Maria, das coisas de Maria, de quem é Maria, precisa ter maturidade,
conhecimento, aprofundamento e não passar o pé pelas mãos. Acho que foi, penso que era, ter certeza, convicto de que isso é verdade. Maria não foi corrompida. Maria não foi corrompida pelo pecado. Maria não provou do pecado porque ela não desobedeceu. Hoje as mulheres precisam do médico, precisam da parteira, têm dores para ter o parto, porque Deus disse a Eva: terás filhos com dor de parto, porque desobedeceste. Então Maria não desobedeceu. Para você ver o quanto é a desobediência. O que é que faz a desobediência? Causa dor, causa morte, causa tudo. É a desobediência. Então Maria foi sempre humilde, que quando o anjo saudou, segundo o evangelho de ontem, quando o anjo saudou, ela disse: como se fará isto? Pois não conheço o homem. O Espírito virá sobre ti, te envolverá, te cobrirá e gerará em ti o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Será chamado Filho do Altíssimo. Então, se o Altíssimo é o Pai de Jesus Cristo, então ele procurou um lugar adequado, santo, puro, para colocar o seu filho. E esta não precisou de dor para ter o filho, porque Jesus entrou no seio de Maria e saiu sem danificar, como o sol entra na vidraça. Como o sol penetra dentro da quintura, faz o calor dentro de uma casa, dá brilho e luz e clareia dentro de uma casa sem danificar a vidraça. Então essa é a verdade. Então, continuarei na frente o Evangelho de São Lucas capítulo 1, quando se diz: de hoje em diante, veja bem, como é Maria, como ela não quer ser a dona do mundo, mas quer sempre colaborar com o resgate e a salvação da humanidade. De hoje em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Não disse santa, mas disse bem-aventurada. Irmão de Jesus, que muitos dão que Jesus tem mais de outros irmãos, nós vejamos tantas pessoas que não são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e se cumprimentam, se comunicam, se saudam como irmão. Ser irmão, os primos de Abraão se chamavam irmão. Então, essa é a contestação. Maria só teve Cristo, não teve mais outro. E não José. Veja como é a história, que precisa termos maturidade com conhecimento à profundidade. Veja lá, Maria casou-se com um jovem carpinteiro, um homem de uma idoneidade. Não falou, casou com um homem já casado, que não era bígamo, como hoje são bígamo. Largam aqui, casa bem ali. É a bigamia. José não era bígamo e nem era viúvo. Certo? Os apócrifos evangelhos, apócrifos, não asseguram isto também. Então somos obrigados, como católicos, a conhecer bem. Maria é esta serva, a serviço. Então ela se põe a serviço. Ela não se põe a estátua poderosa, não. Ela se tornou a serva do Senhor. Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então falar de Maria não é qualquer um. E não é para todos. É para quem tem maturidade e tem conhecimento. Para não fazer e não colocar mais dúvidas na cabeça do povo. Maria entrou a palavra, a luz eterna, a luz divina. Entrou, clareou, saiu sem danificá-la. Porque ela é a mãe da luz eterna. A luz divina, que é Jesus Cristo. Aqueles que contestam, aqueles que falam sem saber, estão cometendo crime e pecado. Amados irmãos, um bom dia, abraço a todos. Não posso alongar tanto, mas poderei, se solicitar-me, poderei explicar. E mais longo, é meu dever, como filho de Maria, como legionário, como carismático, como franciscano, abraçar, explicar, falar de Maria
com afinco, com claridade e com maturidade. Esta é. Então, que todos nós temos um bom dia e ponhamos a nossa cabeça para funcionar e pedimos a ação do Espírito Santo para nos dirigir, para nos conduzir neste segundo turno. Que não vamos fazer coisa para depois da manhã nós nos arrepender. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.